Olá pessoal, estamos aqui a mais uma aula de alemão. Essa é a aula número 10. Aqueles que conseguiram chegar até aqui, né, meus parabéns, porque são 10 aulas de alemão. A maioria caiu pelo caminho, não conseguiu chegar, mas tem uns fortes que chegaram até aqui. Então, se você chegou até aqui, você já está pronto para algo mais pesado, tá bom? Então, nós vamos trabalhar um pouco mais com modo nominativo, acusativo, dativo, genitivo, essas coisas que a gente começou a aula passada, demos uma introdução e agora vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? Para começar, nós vamos começar com o verbo arbeiten, que é trabalhar. Só mais um verbo para vocês verem a conjugação. Tá? Ich arbeite, du arbeitest, arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten. Então, é um verbo que termina com T, tá? Geralmente o verbo que termina com T e N vai ter essa terminação aqui na conjugação, tá bom? Por ver que termina com E, depois vem ST, depois T, EN, que é o plural. O ir é sempre o verbo, tira o N e só acrescenta o T. E o plural é o verbo no infinitivo. Agora o que eu peço? Quero que vocês conjuguem esse verbo, né, na forma negativa e interrogativa. Apenas para treinar mesmo, tá bom? O verbo arbeiten, que é o verbo trabalhar. Aí vamos voltar ao caso nominativo, acusativo, dativo e genitivo. O nominativo, ele é escrevi aqui, ele é o sujeito, né, da oração, eu começo a oração com ele, né? Eu quero, eu faço, eu ando, eu vou, nós vamos. Então é o começo, tá? É o nominativo. O acusativo, eu expliquei para vocês que é o objeto direto. Eu pergunto para o verbo o que, então ele me responde, o que ele me responder é objeto direto, então no alemão vai no modo acusativo. O dativo, ele é objeto indireto, então eu pergunto para o verbo usando uma preposição. De que, para que, com quem, tá bom? Sempre pergunto para o verbo usando uma preposição. A resposta que ele me der é objeto indireto, e no alemão isso é dativo. O genitivo já é posse, quando eu possuo alguma coisa. Coloquei aqui, ó, o ir. Se for no acusativo, ele vira mir, no dativo vira mir, no genitivo é o mein, que é o meu, tá? Para o du é dir, acusativo, dir, dativo, e dein, genitivo. Er é in, acusativo, im, dativo, sein, genitivo. Sie, nominativo, é sie, acusativo, ir, dativo, ir, genitivo. Es, nominativo, continua esse acusativo e vai para o im no dativo, ele já não tem o genitivo. O wir é uns no acusativo, continua uns no dativo e unser no genitivo. Ir, que é vocês, é euch no acusativo, continua euch no dativo e euer no genitivo. Sie, para eles e elas, é a mesma coisa que o singular, tá? No acusativo ele vira, continua sie. No dativo o singular era im, do plural, para eles, para elas é ihnen, e no genitivo ele é ir, continua ir. O sie, né, o senhor, a senhora, vocês, formal, continua sie no acusativo, ihnen no dativo e ir no genitivo. Tá bom? Vamos a alguns exemplos aqui para a gente entender. Olha a frase. Eu tenho você. Então eu conjuguei o verbo aqui. Eu, né, ich habe du. Eu tenho você. Então vamos entender. Aqui eu uso o acusativo, porque eu vou perguntar para o verbo, né? Pergunto para o verbo usando o que? Eu tenho o que? Aqui, ó. Eu tenho o que? A resposta que o verbo me dá, você.
tá bom? Então esse você é objeto direto. Logo, ele é modo acusativo. Tá aqui, ó, objeto direto. Ele é modo acusativo. Então, o do, cadê aqui? O do para o acusativo, ele vira dich. Então, tá, o do vira dich. Então, a frase correta é ich habe dich. Tá bom? E se eu tenho você, ficou ich habe dich, por causa dessa situação, dessa transformação. O verbo haben sempre vai reger o acusativo, tá bom? Eu tenho a ele, ich habe, aí eu venho aqui, ele é sempre acusativo, a ele, ihn, ich habe ihn, tá? Eu tenho a ela, vamos ver ela, tá aqui, o acusativo é sie mesmo, então, ich habe sie. Eu tenho isto ou isso, que é neutro, pro neutro é es, aqui ó, es, então vai ser ich habe es. Eu tenho a nós, vamos ver aqui, nós, para o acusativo vira uns, então é ich habe uns. Eu tenho vocês, aqui, ihr, que é vocês, ele vira euch, então vai ser ich habe euch. Eu tenho eles, elas, que é o plural. Cadê eles, elas? Aqui, sie. Ele vira sie mesmo, tá bom? E o sie de o senhor e a senhora vira sie também. Então, já vamos aqui, ó. Eu tenho eles, elas, ich habe sie. Eu tenho o senhor e a senhora, ich habe sie. A diferença é que um é minúsculo, o outro é maiúsculo. Ok? O vocabulário. Vamos lembrar que o artigo, quando eu dou um vocabulário para você, ele é sempre dado no modo nominativo. Então, quando eu ensino um substantivo para você, tá, eu já ensino junto com o artigo, para você decorar, ver se ele é masculino, feminino ou neutro. Eu tenho que dar com o artigo. Se eu der para você só a palavra burro, não dá para você saber se ele é masculino, feminino ou neutro. Então, eu tenho que já dar das Buch no nominativo. Aí você sabe que o que? No nominativo... Cadê? Onde eu tenho em algum lugar. Lá embaixo, aqui. Neutro tá aqui, ó. Das. Tá no nominativo. Das, então eu sei que é neutro. Tá bom? Então, quando eu der um substantivo para você, eu já vou dar com o artigo. E no modo nominativo, para você saber se ele é masculino, feminino ou neutro. Então, olha os exemplos aqui. Das Buch, o livro, sei que é neutro. Das Haus, a casa, eu sei que é neutro. Das Lied, canção, eu sei que é neutro. Das Mädchen, a garota, eu sei que é neutro. Der Freund, o amigo, eu sei que é masculino. Der Himmel, o céu, eu sei que é masculino. Der Junge, o garoto, eu sei que é masculino. Der Kuss, o beijo, eu sei que é masculino. Der Vater, o pai, eu sei que é masculino. Der Vogel, o pássaro, eu sei que é masculino. Die Liebe, o amor, eu sei que é feminino, por causa do die Lust, a vontade, o desejo, eu sei que é feminino. Die Mutter, a mãe, eu sei que é feminino. Die Sprache, a língua, o idioma, eu sei que é feminino. E die Zärtlichkeit, a ternura, eu sei que é feminino, por causa do artigo, que ele está no nominativo. Tá bom? Olha só que interessante isso aqui, ó. Olha só que interessante isso daqui. Tabela de declinação dos artigos. Isso, para mim, é uma palavra. Artikel Deklinationstabelle. Artikel, artigo. Declinations, declinação. Tabelle, tabela. Então, tabela de declinação de artigo. Tá? Só que eu escrevo tudo junto em alemão, como se fosse uma palavra só. E leio também como se fosse uma palavra só. Artikel Deklinationstabelle. Artikel Deklinationstabelle. Artikel Deklinationstabelle. Tá bom? Então, tabela de declinação dos artigos.
É o que eu já dei para vocês. Nominativo, né? Masculino der, feminino die, neutro das, plural die. O acusativo der vira den, die continua die, das continua das e o die continua die. O dativo, o der virou dem, o die virou der, o das virou dem e o die virou den. Tá bom? Olha que interessante que o die feminino, no dativo ele vira der, e o die plural, no dativo ele vira den, tá bom? Tem essa diferença. No genitivo, o der virou des, o die virou der, o das, que é neutro, virou des, e o die plural virou der. Tá bom? Vamos usar alguns exemplos aqui, ó. Tá aqui, ó. O pássaro é meu. Então, der Vogel, isso aqui é nominativo. Olha só, esse der é nominativo. Não é meu, é bonito. O pássaro é bonito. Der Vogel ist wunderschön. Tá? O pássaro é bonito. Então, der Vogel. Isso aqui é o que? Nominativo. O pássaro é bonito. Der Vogel ist wunderschön. Beleza, olha a próxima. Eu quero o pássaro. Eu vou perguntar para o verbo. Eu quero o quê? Resposta: o pássaro. Esse o pássaro é objeto direto, logo ele é acusativo. Então, o pássaro. Vamos ver. O pássaro aqui, ó, der Vogel. Der. Então, o der é no nominativo, aí ele virou no acusativo. Vai passar para ser den. Então, aqui, ó. Ich will, que é o verbo querer, den Vogel. Tá bom? O der aqui virou den, porque aqui é modo acusativo. Agora, olha que interessante isso aqui. Eu necessito, ou eu preciso do pássaro. Em português, eu falo, preciso de quê? Necessito de quê? Em português, ele é objeto indireto, porque eu faço a pergunta para o verbo usando uma preposição. Mas no alemão não é. No alemão, ele é objeto direto. Eu preciso o que em alemão? Então, ele não vai para o dativo, ele vai para o acusativo. Tá bom? Tá aqui, ó, o mesmo den. Eu preciso, ich brauche den Vogel. Eu preciso o pássaro. Eu necessito o pássaro. Tá bom? Nesse caso, o verbo precisar, em alemão, ele não vai para o dativo. Tá ok? Eu vou explicar isso mais para frente. Voltando no nominativo, acusativo, dativo e genitivo, quando for artigo indefinido, né? Ein. No acusativo vira einen, no dativo vira einem, no genitivo vira eines, no masculino. Eine, no feminino, no acusativo vira eine, dativo einer, e no genitivo einer. Ein, feminino, acusativo continua ein, dativo einem, genitivo eines. Isso aqui eu já vi, tá? O masculino, neutro, feminino e plural, que é der, das, die. O acusativo ficou den, das, die. Dativo dem, der, dem. E o genitivo des, der. Nossa, mas como é que faz para decorar isso? Com o tempo você memoriza. De tanto usar, de tanto fazer exercício, de tanto treinar, você acaba decorando isso daí. Tá? Você vai entender com o tempo e acaba decorando também de tanto usar. Olha que interessante isso aqui, ó. Alguns verbos já têm a sua declinação própria no alemão. Tá? Então, alguns verbos a gente vai ter que decorar. Esse verbo, a declinação dele é dativo. Esse verbo, a declinação dele é acusativo. Por quê? Porque nem todos os verbos que funcionam no português vão funcionar no alemão. A gente viu, por exemplo, que no português o verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto, logo ele tem um objeto indireto, mas no alemão ele não é dativo, porque verbo transitivo indireto, que tem objeto indireto, ele precisa de uma preposição para fazer a pergunta.
tá? Mas no alemão, nem todos os verbos que acontecem no alemão acontecem no português. Olha aqui, ó. Então, o verbo já tem sua declinação própria. Em alemão, olha só. Helfen é o verbo ajudar. No alemão, ele é modo dativo. Sehen é o verbo ver. No alemão, ele é modo acusativo. Tá bom? Então, a gente já tem que decorar esses verbos, sabendo qual a declinação deles. Ok? Então, eu conjuguei aqui o verbo helfen e o verbo sehen na afirmativa. Vocês vão conjugar eles para mim na forma negativa e interrogativa. Então, ich helfe, du hilfst, hilft, wir helfen. Faltou aqui o sie e o es, tá, que vocês vão fazer. Wir helfen, ihr helft, sie helfen, Ich sehe, du siehst, sieht, sie sieht, sieht, né? Wir sehen, ihr seht, sie sehen, sie sehen. Então conjuguem esses dois verbos da forma negativa e interrogativa, sabendo que o helfen é declinação para o dativo e sehen declinação para o acusativo. Vamos ver uns exemplos. Eu vejo o pássaro. Então o verbo ver é acusativo. Tá? O pássaro, eu já tinha visto lá em cima que ele é der Vogel. Então eu vejo o pássaro. O der, cadê aqui? O der virou den. Então vai ser ich sehe den Vogel. Tá bom? Ajudar. Ajudar ele é dativo. Não é a frase que eu coloquei aqui. Eu ajudo o passarinho. Ele é dativo. Então o der vai virar dem. Bom? Então, ich helfe dem Vogel. Tá bom? Olha isso. O caso genitivo é um caso da língua alemã usado para indicar posse de algum objeto ou característica. De algum objeto ou característica. Muitas vezes é uma alternativa ao uso dos pronomes possessivos. Em língua portuguesa, equivale normalmente à preposição de. O caso genitivo em alemão pode, entretanto, aparecer pela simples adição de um S na palavra. Olha que interessante isso aqui, ó. Peter's house brennt. Lembra, no inglês eu posso fazer isso aqui, ó. Peter's house. É a casa do Pedro, tá? Em alemão, para pessoas eu posso fazer isso também, mas sem o S, tá bom? Então, eu posso fazer isso para algumas palavras. Então, Peter's house é a casa do Pedro. Brennt é o verbo brennen, tá? Que, não sei, já expliquei para vocês, mas o alemão não tem gerúndio, tá? Está queimando, é a casa do Pedro queima. Aí eu entendo, a casa do Pedro está queimando, tá bom? Não tem gerúndio em alemão. O alemão e o francês são línguas que não tem gerúndio. Você fala o presente e subentende o gerúndio. Claudias Mutter ist krank. Então, seja, a mãe da Cláudia ou a mãe de Cláudia está doente, tá? Olha só, a mãe da Cláudia está doente. Claudias Mutter. Bom, Claudias Mutter ist krank. A mãe da Cláudia está doente. Esta forma é geralmente somente possível em caso de nomes de pessoas, tá bom? Geralmente. Tem algumas exceções, mas você vai ver isso geralmente em nome de pessoas. O caso genitivo em alemão permite, porém, estruturas mais complexas com a mesma ideia. A ideia gerada pelo genitivo é similar à dos pronomes possessivos, é dar posse a alguma coisa. Tá bom? Vamos aqui. O carro do meu pai é muito velho. Das Auto meines Vaters ist sehr alt. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir essa aula 10 em parte 1, parte 2, porque eu tenho muitos exemplos ainda para dar para vocês. Ok? Vou dar esses exemplos aqui agora na parte 2. Beleza? Então, até lá, parte 2.